Pessoal, então boa noite a todos. Vou começar aqui a nossa aula de quinta-feira. Já tentar terminar aqui o assunto sobre a redação da norma do PPRA e já dar algumas diretrizes aí para a atividade de vocês aí de realização do PPRA. Então, recapitulando aí sobre a aula de ontem, né? A gente falou aí sobre o coração do PPRA. Já não muda aqui. Quem quiser falar, aciona o microfone aí. É, também tô. Eu mudei todo mundo aí. Tava falando que eu deixei no mudo aí, quem quiser falar, só desmudar aí. Então, como eu estava falando, a gente está trabalhando sobre o coração do PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, é um dos programas mais importantes aí em relação à segurança do trabalho. E aí as etapas do PPRA requerem antecipação e reconhecimento. Então a gente brincou um pouco disso ontem aí com, com, com a atividade aqui do, do mecânico de automóveis, né? Então vocês já fizeram a parte aí de reconhecimento dos riscos, né? Então foi levantado aí a questão do ruído, a questão da ergonomia, contato com produto químico aqui, hidrocarbonetos, né, derivado da graxa, combustível, risco de acidente, ergonômico, né? Então deu para treinar aí e ver que vocês já tem uma visão crítica aí sobre as estações de trabalho, né? Então, você vai antecipar e reconhecer os riscos, após vai estabelecer as metas, né? As suas prioridades, aonde você quer chegar com esse programa também. Avaliar os riscos, né? Então, você vai mensurar os riscos através dos equipamentos de higiene ocupacional. Através disso, você vai ter mais informação ainda sobre os riscos que você reconheceu, né? Quanto está de ruído, quanto está de calor. Depois vai implementar medidas de controle, né? Então você vai, a partir do que você identificou, você vai colocar medidas administrativas, EPIs, EPCs. Depois vai acompanhando essas medidas de controle, esses riscos, né, através da gestão de segurança, através do PCMSO, dos afastamentos, dos exames clínicos. E por último aí, o registro e divulgação de todas essas informações que você trabalhou anteriormente, né? Então, a gente fez a etapa aqui de reconhecimento dos riscos, né? A gente preencheu aquela tabelinha que está salva aí na gravação da aula, né? Que eu postei ontem no YouTube. Só confirmar se está gravando aqui. Beleza. E aí, após isso, né, o reconhecimento, tem a questão, né, de você fazer a avaliação, né? Então, a avaliação, ela vai ter duas formas, né? A qualitativa e a quantitativa, né? A avaliação, aqui é o texto da norma, né? O que ela diz, né? Que a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência do risco identificado na etapa de reconhecimento. Então, a gente veio aqui, viu que tem um ruído. Tá, mas será que esse ruído é um ruído normal, é um ruído comum ou é um ruído que é passível de prejudicar o trabalhador? Então, muitas vezes você vai ter só a comprovação através da, da medição aí com aparelho de higiene ocupacional, com decibelímetro, medidor de pressão sonora e de outros agentes, outros equipamentos, né? Então, através dessa medição, você vai comprovar a inexistência, né, ou a criticidade aí do agente que você reconheceu anteriormente.
com isso você vai poder dimensionar a exposição dos trabalhadores, né? Então você vai poder contar em números, né? Em dados é, mais específicos em relação àquela exposição. E aí também com isso você consegue ter informações aí já se aquela concentração é insalubre ou não, como a gente estudou aí na NR15. E através disso também você vai subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Né? Então, como é que eu vou saber se minha medida de controle está sendo efetiva, se ela está equalizada com o risco, né? Então, o exemplo mais fácil aqui que a gente consegue ver é a questão do ruído. Né? Se o abafador aqui atenua 16 decibéis, né? Será que está atenuando o suficiente para deixar o trabalhador protegido? Essa atenuação você só vai saber se tiver a real leitura ali do ambiente de trabalho através das medições de higiene. Né? E aí sempre fica na dúvida aí de alguns, né? O que é o mais comum a gente medir, o que às vezes não precisa, às vezes não é necessário, né? O que a gente pode trabalhar aí como qualitativo e quantitativo, né? Então, geralmente, né, as avaliações é, em relação a esses agentes é qualitativa, né? Ou seja, você reconheceu aquilo, a sua visão crítica, né, a sua análise já vale ali como levantamento daquele agente, né, como uma avaliação daquele agente. Né? Então, por exemplo, a umidade, né, você vê que o cara está todo encharcado lá, tá 100% do tempo em contato com a água, né, então com a avaliação qualitativa, né, aquela que é a sua visão crítica, já já pode considerar radiação, né, também ionizante, não ionizante também. Os riscos químicos, né, do anexo 13, né, que são aqueles riscos que na maioria dos casos já são cancerígenos, como chumbo, cromo, mercúrio. A maioria daqueles que já estão listados na atividade que vocês fizeram lá do PCMSO, né, estão aqui nessa listagem do anexo 3 sobre risco químico. Né? Então, se você encontrou esse agente, né, você já considera ele como uma avaliação confiável. Né? O risco biológico também, às vezes não é necessário, é até difícil ver no mercado a avaliação biológica aí, através de instrumentos, através da higiene ocupacional. Às vezes só faz essa avaliação qualitativa. Né? E aí as quantitativas, né? Que geralmente o pessoal faz dentro das áreas de trabalho, a avaliação com instrumentos, né? Com as técnicas de higiene ocupacional, principalmente ao ruído, né? Então, como a gente dá para ver aqui na imagem. Posteriormente é o calor, né? Através do medidor de estresse térmico, lá o IBUTG. Frio também em alguns casos, vibração também, como falei, é uma avaliação aí quantitativa em números bem cara, né? E os riscos químicos do anexo 11 e 12, né? Que são as poeiras minerais, os vapores, fumos e por aí em diante. Então são avaliações aí que são mais praticadas, né? Então deu para entender essa relação assim, qualitativa é que geralmente não se mede com equipamento, quantitativa é que se mede aí com equipamentos de higiene. E aí, através da avaliação, você vai saber a intensidade, números, né, a concentração, aplicando né, metodologias da NR15 e da NHO, principalmente, que são as normas de higiene ocupacional que dão as diretrizes de como você vai posicionar o equipamento, qual a distância, por quanto tempo, né, quais são as metodologias que você vai aplicar aí durante a avaliação dos agentes. Né. Beleza? Então, tem essa frase aí de um famoso administrador, né?
que ele diz, né? Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, isso daqui dá para a gente aplicar em relação aos agentes aí de risco ocupacionais, né? Geralmente, se você não mede, você não tem um controle, né? Você não tem uma real gerência daqueles agentes, né? Então, se você quer um controle efetivo dos riscos ali dentro do seu ambiente de trabalho, a melhor ferramenta é você medir, né, para posteriormente você saber o que vai fazer com aquilo, né, como vai ser a sua gestão, gerenciamento aí, com o objetivo, né, de é, tentar diminuir o máximo possível de dano que esses agentes vai causar aí ao trabalhador e ao meio ambiente também, né. Então, depois, né, de você reconhecer, avaliar, você vai propor medidas de controle, né? Então, no item 9.3 da NR9 fala aqui das medidas de controle, né? Deverão ser adotadas sempre que necessário, né, suficiente para eliminar. Então, esse é a aplicação, né, daquela hierarquia, né? Você tentar eliminar, a minimizar ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificados uma ou mais das seguintes situações, né? Então, identificação na fase de antecipação do risco potencial à saúde, né? Constatação na fase de reconhecimento do risco evidente à saúde. Então, é o que geralmente a gente vai trabalhar, né? A gente vai reconhecer o risco aqui, né? E vai propor uma medida de controle em sequência, né? Quando os resultados das avaliações, né, das medições quantitativas, né, exercer os valores limites previstos na NR15 ou na ausência deles, né? Então aqui esse capítulo aqui é importante, né? Porque não está escrito na NR15, está escrito aqui na NR9. O que fazer quando você tem um agente, né? Que ele existe, mas pela norma está desatualizada, não ter na listagem da NR15. Aqui no texto diz que você pode consultar uma uma legislação internacional que é a CGIH, né? American Conference Governmental, Indústria e Higienista, né? Então, é a Conferência Americana de Higienistas Ocupacionais. Então, é aquele livreto que eu já mostrei, que lá eles atualizam todos os anos, principalmente os agentes químicos, que todo ano é conhecido, é aplicado um novo, né? E aí eles fazem esse controle de avaliação de qual é o limite de tolerância que vai ou não causar risco ao trabalhador, né? Então, desde que mais rigoroso que o critério legal estabelecido, né? Então, também se você pegar na ACGH, ele tem que ser mais rigoroso do que a NR15. Geralmente eles são, né? Então, a norma americana é um pouco melhor aí, mais avançada do que a nossa, né? E aí também diz, né, quando através do controle médico de saúde ficar caracterizado, né, o nexo causal entre o dano observado na saúde do trabalhador e a situação do trabalho que ele fica exposto, né? Então, também você vai propor medidas de controle quando o médico falar que o trabalhador, né, tá com uma doença, se afastou por algum agente, por algum risco que está exposto no ambiente de trabalho, né? Então, com isso você vai ter que propor aí as suas devidas medidas de controle. Então, na implementação das medidas de proteção, deverá seguir aquela hierarquia que a gente fala direto, né? Então, primeiro, medidas que eliminam ou reduzam a utilização dos agentes prejudiciais à saúde, né? Então, primeiro, tentar eliminar ou reduzir. Depois, tentar medidas que previnem a liberação e a disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Então, vou tentar primeiro eliminar, reduzir. Depois, vou tentar prevenir a exposição desses gases. Se eu não conseguir prevenir essa exposição, vou tentar reduzir os níveis de concentração abaixo aí do que está disposto na NR15 e na CGIH. Então, quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes, né, ou encontrar-se em fase de estudo, planejamento, que é o que acontece na maioria, tá estudo, estão levantando verba, então fica nessa conversa e nunca a medida de proteção coletiva é aplicada, né?
então será adotado outras medidas observando a seguinte, né? Medida de caráter administrativo, né? Então você fazer uma organização do trabalho, gestão do tempo, disposição dos trabalhadores. E por último, a utilização do equipamento de produção individual EPI, né? Então isso daqui você deve colocar durante, né, o planejamento, né, de ações mais coletivas, né? Então a fiscalização do trabalho pode chegar na sua empresa, né, verificar que o uso de EPI é em massa, ele vai perguntar para você, tá, mas e as medidas coletivas de trabalho? Estão em estudo? Vocês têm um planejamento aí de aplicar aí, por exemplo, um guarda-corpo, um, um isolamento acústico, umas, sei lá, um isolamento, né, de uma parte aí que trabalha com radiação, né, então tudo isso a fiscalização acaba questionando por que está todo mundo usando o EPI e não há nenhum tipo de produção coletiva que é mais eficaz do que a produção sozinha aqui do EPI, né? E aí, caso você escolha o EPI como a medida de produção, você deverá é, seguir, né, isso daqui, né? Selecionar o EPI adequado tecnicamente ao risco que o trabalhador será exposto e à atividade exercida, considerando a eficiência necessária para o controle da exposição e o risco, né? Então, isso aqui é uma fase importante, né? Não é... Boa noite, Sidney. Não é sair comprando qualquer EPI aí que você acha, né? Fazer deixar o trabalhador que nem um Power Ranger, né, todo equipado, se você não tem uma noção aí se aquele EPI realmente é adequado, né? Tem que usar a luva, aí você compra a luva mais barata ali que encontra, então às vezes o cara faz um trabalho mecânico, você dá uma luva de PVC lá que vai rasgar, que não vai ter a eficácia do uso, né? Então você precisa fazer um estudo ali do que o cara realiza, qual é a função, quais são os agentes, para comprar o EPI certo, né? Na UC7 a gente vai aprender aí sobre o programa de produção respiratória, né? Então também a gente vai ver que não é só qualquer máscara lá que você compra que vai estar protegendo o trabalhador, né? Tem um cálculo, tem cada tipo de filtro aí para cada tipo de máscara, né? Então isso tudo faz parte aí dessa avaliação da relação do EPI com o risco, né? Depois disso, né, de você escolher o EPI adequadamente à função, você posteriormente vai dar um treinamento, né? Então você vai fazer um programa de treinamento dos trabalhadores quanto o uso correto da utilização do EPI, né? Então acontece, né, tem que usar protetor auricular. Alguém aí que usa no ambiente de trabalho já recebeu algum tipo de treinamento sobre o uso do protetor auricular? Bom, boa noite, Rogério. Então, tem um jeito certo, né, de você colocar o protetor auricular, tipo plug, né? Você tem que levantar a orelha, abrir o canal auditivo, né? Então, todas essas informações no treinamento devem ser se passadas, né? Como é que faz a higienização, a troca, né? Então, tem trabalhador que acha que o plug dura um mês inteiro, 2 meses, né? Então, vai da avaliação da empresa, do estudo, né? Da passagem de informações durante o treinamento. E isso vale para luva, capacete, cinto de segurança, principalmente, né? Explicar para ele que tem que fazer um checklist, criar um checklist para aquele tipo de equipamento, né? Então tudo isso você também está garantindo, né? Então como já foi falado, está garantindo legalmente que se o trabalhador adoecer posteriormente por um agente dentro do ambiente de trabalho, você tem a comprovação que foi ensinado ao trabalhador, né? A sua responsabilidade, o seu uso correto, né? Em relação ao EPI, né? Então o trabalhador não pode chegar e falar, recebeu o protetor auricular, teve o treinamento e ter uma perda auditiva e colocar a empresa na justiça, né? E aí o juiz vê que a empresa estava comprovada lá que ela dava o EPI, treinava, fazia a troca tudo certinho, era o trabalhador que fazia o uso incorreto, né? Ou fazia a negligência aí do uso do EPI, né? Que acontece bastante, principalmente produtor tipo plug, né? Dificilmente você vê o cara
é, com ele inserido totalmente no canal auditivo. Ele pendurado mais ou menos, né? Então balança, ele cai, então vê que muitas vezes não está sendo eficaz aí para proteger em relação ao ruído. É só a gente ver também no uso da máscara, né? Então a máscara, todo dia passa na TV como se deve utilizar da forma correta, né? A gente vê todo dia o pessoal com a máscara no pescoço, na testa, com o nariz para fora, é, por aí em diante. Então também, se vai fornecer o EPI, tem que ter estabelecimento, né, de como vai ser o seu fornecimento, a sua troca, a higienização, a conservação, a reposição do EPI, né? Então, no PPRA você pode colocar lá, por exemplo, de quanto tempo é a vida útil, por exemplo, de uma bota, de uma luva. Isso vai de cada fabricante, de cada gestão da empresa, né? Então tem empresa aí que é uma briga danada para trocar uma bota, né? Porque no conjunto do EPI às vezes é o EPI mais caro ali, né? É uma briga danada. Eu já trabalhei em empresas que dava até meia, né? Além da bota, dava meia também. Então tem empresa aí que às vezes faz o a mais aí em relação à produção do trabalhador. Então também você tem que listar no PPRA, né, a caracterização das funções e com a respectiva identificação do EPI utilizado para os riscos ambientais, né? Então é comum, né? Está escrito aqui na redação da norma, você tem que fazer isso, tem que pegar cada função e listar qual é o tipo de EPI que aquele trabalhador vai ter que utilizar, né? Então a fiscalização pode pegar o documento, ver lá no chão de fábrica e ver que tem nada a ver ali, né? Então você colocou que o cara tem que usar capacete, protetor auricular, luva, e chega lá no ambiente de trabalho, o cara não está usando nada disso só está usando um uniforme, né? Então ele vai constatar que tem algo errado. Então aqui é um exemplo, né? De uma tabela aí, né? Esse tipo de formato aqui é um exemplo, né? Cada empresa pode fazer do seu jeito, né? Mas desde que faça a ligação, né? Da função com o tipo de EPI, né? Então, por exemplo, o médico aqui, peraí, não bate nas crianças não, tô brincando. Essa daqui é bem comum, né? Essa daqui é interessante que ele colocou também aqui o E e o F, né? Se o uso é eventual e se o uso é frequente, né? É. Ou frequente, né? Se o cara usa o dia inteiro direto ou só de vez em quando, né? Então, por exemplo, aqui é enfermeira, uso frequente de calçado para risco biológico, aquele todo fechadinho, né? Aqui luva de látex natural ou cirúrgica, né? Eventual, máscara cirúrgica, jaleco, óculos, óculos ampla visão, né? Então, para trabalhar com risco biológico, touca, né? Então, e aí ele colocou com as diversas funções. Né? Então, o soldador aqui vai ter calçado com biqueira, né? Luva de raspa, então já faz uma diferenciação aí dos EPIs, né? Luva de vaqueta, perneira. Diga aí, Sidney. Sim, como eu estava falando, né? Eu não sei se eu entendi direito, né? Mas você pode colocar dentro do PPRA qual vai ser mais ou menos o tempo de troca de cada EPI, né?
E você também deve também colocar a política de troca, né? Escrever lá que o EPI vai ser trocado sempre que ele apresentar algum problema ou deixar de ser eficaz aí a sua utilização, você vai ter que realizar a troca imediata, né? Então você pode escrever na política ali dentro do PPRA, na política da empresa, e ela tem que cumprir, né? Se o CA tiver vencido também, né? Entendi. Acontece também. Eu já peguei capacete de ele quebrar, tipo, em 2 dias de uso, quebrar a parte do suporte da carneira, né? E aí o responsável da empresa, lá, pela compra do EPI, mandou para o fabricante, né? O fabricante trocou toda a leva lá que ele tinha vendido para a empresa, que está com defeito, né? Então também cabe aos trabalhadores também reclamar e até, infelizmente, se o trabalhador perdeu o EPI, né? Sei lá, às vezes acontece, leva para casa, né? A empresa também vai ter que dar ali, né? Mas questionar sempre o trabalhador ali, porque o trabalhador é responsável pela sua guarda, conservação e utilização, né? Beleza? Então, aqui é só um exemplo aí de como você pode fazer essa listagem. Você não precisa fazer um textão só, fazer uma tabelinha aí bonitinha, já é válido, né? Então, outro ponto importante aí que a gente falou já também quando a gente falou de higiene, em relação ao nível de ação, né? Na NR15 não está escrito, né, nem outra parte da NR, está só aqui na NR9 e ela vai conversar aí com a NR15 e outras legislação, que é a questão do nível de ação. Então, lá em higiene, nos agentes químicos, a gente viu lá a questão do nível da ação, valor máximo, né? Então, para fim dessa norma, considera o nível de ação o valor acima do qual deve ser iniciada ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade daquilo, das exposições ou agentes ambientais ultrapassar o limite de exposição, né? As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico, né? Então, um exemplo do conceito aqui do que é o nível de ação, eu dou esse exemplo aqui do carro, né? Do, do, do tanque de combustível, né? O tanque de combustível tá aqui, né? Tem essas leituras, né? E aí, geralmente, né? Você pode, né? Quando tiver meio tanque abastecer, você pode, quando tiver um terço ali abastecer, mas em muitos casos o que acontece? A gente só vai tomar uma ação quando ele vai chegar aqui na reserva, né? Vai mostrar um sinal aqui de atenção e aí a partir disso você vai tomar uma atitude, né? Que é abastecer, senão vai ficar parado aí na rua, na pista, né? Então, dentro dos agentes, né? Principalmente do risco químico e do risco de ruído, né? A gente tem a questão do nível de ação. Então, as ações devem incluir, né, um monitoramento periódico, as informações dos trabalhadores, controle médico e também aí o controle através aí de EPI, EPCs, né? Então, deverá ser um objeto de um controle sistemático situações que apresentar acima do nível de ações, conforme indicado nas linhas a seguir, né? Então, em agentes químicos, a gente estudou lá que a gente tem um limite de tolerância e tem um nível de ação. Para agentes químicos, vai ser sempre a metade, né? A metade do limite de exposição. Então, vou dar um exemplo aqui da amônia. O limite de tolerância da amônia é 10 ppm, está aqui, né? E aí eu fui lá no local de trabalho, medi, né? E deu que ele está, que a avaliação deu
o limite de tolerância é 10, deu 6. Significa o quê? Que eu já tenho que tomar uma ação, né? Se o limite de tolerância da amônia é 10, o nível de ação dela vai ser a metade, né? Vai ser 5. Então, sempre quando chegar no nível de 5 ppm ou mais, significa o quê? Que eu devo já tomar uma ação, mesmo que não tenha ultrapassado meu limite de tolerância. Né? Deu para entender mais ou menos? Todo agente químico tem o seu limite de tolerância, né? É aquele limite lá que você, se você passar, está oferecendo um risco à saúde do trabalhador. Mas para ter um controle maior, foi criado esse nível de ação para o quê? Para evitar que você chegue perto disso sem nenhum tipo de proteção. Né? Então, o nível de ação vai ser a metade do limite que vai causar risco ao trabalhador. Significa que quando chegar na metade, você já deve propor medidas de controle, né? Seja um EPI, um EPC, um controle médico. Né? Então, toda avaliação dentro do PPRA que der mais que a metade do limite de tolerância do agente químico, você tem que colocar lá quais vão ser as suas medidas de controle em relação àquele risco. Né? Deu para entender mais ou menos? E aí, para o ruído, é, o conceito é parecido, né? Só que aqui fala na questão da dose de 0,5, né? Ou 50%. Então, quando a gente estudou ruído, a gente viu que é uma escala logarítmica, né? A metade da exposição não é você dividir por 2, né? É uma escala logarítmica na qual o ruído, geralmente na NR15, é medido de 5,5 decibéis, né? Então, o limite de tolerância aí para ruído, né, para as 8 horas em relação ao NR15 é 85 decibéis, ou seja, 100% da dose. Né? Então, quando a gente fazer os cálculos lá de dose, que eu sei que vocês vão lembrar bem, né? Só que não. Mas a gente estudava lá que a dose 100%, se passar do 100%, significa que é insalubre. Né? E aí, em relação ao ruído, fala que quando a dose chegar a 50%, né? Então, chegar aos 80 decibéis significa que você deve colocar já um nível de ação. Né? Então, é padrão isso daqui. O limite de tolerância para o ruído é 85 decibéis e o seu nível de ação sempre vai ser 80. Né? Então, na minha avaliação das 8 horas por dia lá do, do mecânico, deu 82 decibéis. Né? Então, não passou o meu limite de tolerância, mas passou o meu nível de ação. Né? Então, eu tenho já colocar, propor ações aí de controle em relação ao agente ruído, para que não numa oscilação qualquer, né, passe o limite de tolerância e aquilo cause um dano ao trabalhador. Pessoal, deu para entender? Eu estou falando grego. Também tem um aparelho lá, a bombinha de amostragem, que vai verificar, né, em ppm, né, o miligrama por metro cúbico, quanto está a concentração. Né? E aí a concentração não pode, é, não pode passar o limite de tolerância, né? Mas se ela passar aqui o nível de ação, você já vai ter que colocar um EPI, um EPC, uma medida de controle aí. Beleza? Então é aqui que eu estava falando, né? Que o ruído é uma escala logarítmica, né, de 5 em 5, na NR15, na NHO é de 3 em 3, né? E aí quando você incrementa 5, sempre vai reduzir pela metade o tempo de exposição. Né? Então, para 85 vezes 10 a 8 horas de trabalho, né, o limite de tolerância. Se a avaliação dá 90 decibéis, significa que o cara só pode trabalhar 4 horas. Se deu 95, 2 horas, e aí se incrementar mais 100, a metade, 1 hora, e por aí em diante. Né? E aqui para cima estaria o 80, né? Então, se sua avaliação deu 81, 82,
mesmo que não tenha chegado no 85 aí das 8 horas, você já tem que colocar uma ação aí, uma medida de controle em relação àquele risco, né? E aí, por último, sempre, né, que vários empregadores realizarem simultaneamente atividade no mesmo local de trabalho, é, terão, né, o dever de executar ações entregadas para aplicar medidas preventivas no PPRA, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos ao risco ambientais gerados. Né? Então, que fala em relação naquele local que tem mais de uma empresa, né? Ou você é um terceirizado, né? E tá no mesmo local de trabalho várias pessoas, todo mundo está exposto aos riscos simultâneos, parecidos, né? As melhorias têm que serem feitas, né? A gestão aí dos PPRAs serem feitas em conjunto. O conhecimento, né, e a percepção que os trabalhadores têm no processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados, né, relacionados no mapa de risco, deverão ser considerados, né, para fim do planejamento e execução do PPRA em todas as fases. Né? Então aqui está falando aquilo que eu falei, né, de você conversar com os trabalhadores, né, com quem faz as atividades, ter uma integração também com a CIPA, né, que a CIPA vai fazer um mapa de risco, na qual já faz um levantamento mais ou menos dos riscos dentro do posto de trabalho, né? Então, com essa integração aí, você consegue mais informações, né? E com isso o PPRA fica bem mais melhor executado. E aí, por último, nos anexos aí da NR9, vai ter um anexo aí que vai tratar sobre vibração, e aí vai ter os limites de tolerância sobre vibração, fora da NR15. Vai ter um anexo grande aí que foi recente, mais ou menos aí há uns 4, 5 anos, que é em relação ao benzeno em postos de combustíveis, né? Então lá vai ter é, recomendações específicas aí para esse tipo de trabalho, né? Que é o posto de gasolina, que a gente conhece. E aí por último aí no ano passado foi colocado um anexo 3 aí de calor, né? Que ele dá um incremento a mais aí no que já está na NR15, né? Então, é isso, né? A NR9, ela não é uma NR muito grande, né? Mas ela é bem trabalhada, bem detalhada aí. Então, vamos abrir aqui no portal do Enit. Ele está aqui, né? A sua última atualização foi no ano passado, em 2019, né? E aí tem aqui tudo isso que eu tentei aí resumir, os principais pontos, passar para vocês. E aí também os anexos ocupam boa parte dela, né? Então, só de texto ela tem 6 páginas, o restante é tudo anexo, né? Diga aí. O mais importante, né, é você abrir a norma no site do Enit, né? No site do Enit, a norma vai estar atualizada, né? Então, o que vai estar aqui? Vai ter a norma como ela está valendo, né? O que não vale mais vai ter sido retirado, né? Ela coloca só o que foi mais divulgado recentemente, né? Então, por exemplo, aqui, ó. É, isso daqui foi uma alteração, né, que deu uma polêmica, mas tem um incremento na NR1, né? Então era um ponto do texto importante que foi retirado aí na última atualização, né? Então ele risca aqui e, e aí, por exemplo, né, era o que na questão de o trabalhador se recusar ao trabalho numa situação de risco grave ou iminente, né? Então
Então aqui falava que o empregador deverá garantir na ocorrência de risco grave eminente que os trabalhadores possam interromper de imediato a atividade comunicando o fato ao seu superior. Né? É a questão de você ter o trabalhador ter o poder de negar o serviço caso ofereça um risco grave eminente. Né? Mas é isso, mas as portarias, se você quiser ficar craque ali na norma, é interessante dar uma olhada lá, então com isso você vai saber como era a norma antes, o que mudou, né? Mas de regra aí, o que vale é o que está no texto aí todo da ENIT, e aí é o que você vai poder se basear para trabalhar, né? Então tome cuidado, às vezes você joga aqui no Google, a primeiro que aparece é esse guia trabalhista, né? Esse guia trabalhista nem sempre está atualizado, né? Então você procura aí o ENIT, que é onde vai estar a norma, já vai te dar em PDF aí para você poder baixar, né? E é o que vai estar mais recentemente atualizado. E aí, a partir disso, né, falta falar sobre GHE, vou deixar para falar na próxima aula, né? Mas aqui agora eu vou propor aí a atividade global aí que vocês vão precisar entregar ao final dessa UC, né? Dessa UC 6. Essa UC 6, ela vai até 10 de outubro, por aí. Então a gente tem quase um mês aí para vocês realizarem essa atividade, né? Mas durante o decorrer das aulas vão ter algumas entregas. Então, como foi conversado nas últimas aulas, vocês vão ter que elaborar aí o PPRA de vocês. E aí fica livre, né? Quem tiver uma empresa, então principalmente aí quem estiver estagiando, né, tem um local de trabalho que fale, pô, eu consigo realizar o PPRA aqui, eu com a minha visão crítica, eu próprio de forma autônoma, você pode fazer isso, é o mais recomendável. Né? Caso a pessoa não tenha uma empresa, não conseguiu, não está trabalhando, está tendo dificuldade, a pessoa vai ter que fazer de acordo com a empresa fictícia aí, que eu mesmo vou criar, que está dando um pouco de trabalho, mas que dá para você elaborar da mesma forma. Beleza? Então, nesse primeiro momento, né? Se já tiver, beleza. Se não tiver, você vai ter que criar, né? A política de segurança da empresa. Né? Então, vocês vão ter que dar um refresh aí da UC1, né? Onde a gente falou de política de segurança. Alguns que eu me lembro já fizeram aí para a sua empresa de estudo. Né? Então, vocês vão ter que deverá apresentar, né, a política de saúde e segurança da sua empresa que você tá organizando aí o PPRA. Né? Caso a empresa não tenha, o aluno deverá elaborar um modelo de política em SST. Né? E aí, a primeira parte também é você fazer a identificação da empresa. Né? Então, o aluno deverá apresentar informações básicas, né, para o conhecimento da organização estudada. Então, você tem que já levantar e colocar no seu PPRA, né? Então, entra aquela outra coisa. Isso daqui você só vai conseguir fazer de uma forma bonitinha no Word, né? Então, quem está só estudando pelo celular aí vai ter que, né, tentar aí arranjar um computador, um notebook, né? Nem que seja aí por meia horinha, você consegue aí dar andamento na atividade. Né? Claro, não se colocando em risco aí e nem ninguém aí próximo a você. Né? Então, você vai ter que colocar o seu nome, a atividade principal da empresa, o KENAI, o grau de risco. Então, com o KENAI você consegue achar o seu grau de risco da empresa, o endereço completo, o número de funcionários, os turnos de trabalho. Né? Então, com isso você já começa a fazer um estudo aí de como a empresa funciona. Né?
Sim, já. Foi na questão lá do projeto integrador, né? Mas como teve a pandemia aí, teve muitas mudanças de pessoas aí em empresas, né? Então, quem já tiver, beleza, né? Já tem uma parte aí feita. Quem não tiver, vai ter que elaborar isso daqui, né? No setor fixo, né? Então também, se a empresa de vocês for muito grande, né? O PPRA você pega só um posto de trabalho, uma estação de trabalho ali, para não ficar tão complexo. Pode. Não, o grau de risco vai pela empresa, né? Pelo ramo de atividade da empresa, né? Não vai por função, né? Então, geralmente ela só vai ter um só. É, o CBO já é por funcionários, né? O grau de risco você vai achar, né, pela atividade principal da empresa, né? Então, com quem é a atividade principal, né? Então, lá na NR4 você consegue tipo essas informações, né? Então, o legal aqui do PPRA é que você vai ter, né, que ir lembrando tudo aquilo que já foi estudado aí durante o curso, né? Então, a primeira parte, a identificação da empresa. Se quiser também pode colocar uma foto da empresa ali da entrada, né? É, eu vou deixar para me mandarem até terça, né? Tá, então, às vezes só amanhã, às vezes amanhã o pessoal não tem essa informação, vai ter que ligar na empresa, vai ter que buscar essa informação, né? É. E também já definir qual é o objetivo do seu PPRA, né? Então, o aluno deverá clarificar, né, a proposta da elaboração desse documento, né? Justificando a sua importância para a organização, né? Então, os objetivos às vezes são curtos, né, como garantir um ambiente de trabalho mais seguro, prover a melhoria dos ambientes de trabalho, gerenciar adequadas situações de risco, por aí em diante, né? Mas é uma parte que vai no escopo aí do PPRA, que também vocês têm que já definir nessa etapa aí qual é o objetivo do seu programa, né? Tá? Então, por enquanto é isso, né? É, a política, a identificação da empresa, a política de segurança e o objetivo do PPRA, né? Tá? Então, aqui é um exemplo mais ou menos de um índice, né? De um índice de um PPRA, né? Então, vai a capa, depois vai as revisões, né? Vai um quadradinho, né? De, de quais foram as alterações, né? Então vocês vão ter que colocar também esse quadradinho, né? A introdução e o objetivo, né? Então, por enquanto eu pedi isso, né? Os dados gerais, o objetivo e, e só, né? Então, dentro da política de segurança vai aqui dentro dos dados gerais, né? Beleza? Professor, professor, eu não tenho empresa, o que eu faço, né? Então, quem, quem não tiver empresa vai ter que falar comigo aí, né? E eu vou ir mandando as informações, é, não tão mastigados, né? Então vocês vão ter que ter um trabalhinho, né? Mas espera aí. E aí quem estão conseguindo ver minha tela aqui, tá? Então, para quem não tem uma empresa, né, o PPRA vai ser feito baseado nisso daqui, né? Isso é um lugar chique, né? Vai ser uma estação de reciclagem de cápsula de café, né? Tá nesse preço, tá?
Então eu consegui esse tour virtual aqui, né? E aí quem não tem uma empresa, né, vai fazer baseado aqui nessa estação de trabalho, né? Então essas cápsulas aí são bem poluidoras aí do meio ambiente, né? Então cabe aí as pessoas a fazer o processo de reciclagem, né? E aqui nesse local, né, tem um almoxerifado, né, uma parte logística. Então nesse tour virtual até tem umas informações, né, dos locais de trabalho. E aqui tem alguns postos de trabalho, né? Então tem uma máquina aqui que. Peraí, estou tonto já. Tem uma máquina aqui que o cara faz a limpeza da, da- das cápsulas, né? Aí vai para aqui para um outro setor, na qual o tá mostrando aqui no vídeo, né? Ele faz o carregamento da máquina, né, que vai fazer a limpeza dessas cápsulas, né? Então tem informações aqui do processo. Aqui ó, já é a máquina, a estação do lado, né? E aqui dá para você pegar informações, né, do processo, né? Então aqui ele faz a retirada das borras de café, né, que é sobressalente, né? Então dá para ver aqui, né? Então tá aí a estação de trabalho, né? Com algumas. O nome desses caboclos aqui vão ser fictícios, né? Então eu vou criar e vou passar para quem realizar, né? Eu vou inserir um setor a mais aqui, que vai ser uma espécie de setor administrativo, né? Para só não ficar a parte operacional, né? E aí acho que dá para a gente desenvolver um trabalho aí e elaboração do PPRA, né? Então o escopo é esse, né? É uma empresa nova que não tem PPRA e aí você foi contratado para realizar esse documento aí de acordo com esse ambiente de trabalho. Sim. Tá, acho que fez o drywall aqui, do outro lado talvez tenha a continuação, não sei, né? Não dá pra ver. Mas beleza, pessoal, deu pra entender aí um pouco. E aí quem não tiver empresa, eu vou mandar aqui o link aí desse tour virtual. E aí acho que dá pra elaborar o documento com algumas informações fictícias, né? Já que é uma empresa genérica, né? Então é isso, pessoal. Vocês têm uma tarefa aí para realizar e que tem que me integrar. E aí eu vou dando os feedbacks, né? Então, preferencialmente me manda aí pelo e-mail, né? É, mais fácil pelo Gmail, que eu consigo ver com mais facilidade, né? Com mais rapidez, né? E aí eu já vou dando os feedbacks, né? Se está ok, se está beleza, vai para a próxima etapa. Ou se não, tá ruim, joga fora, melhora. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. E aí no final da UC vocês vão ter um PPRA elaborado aí para vocês chamarem de seu, dormir agarradinho, abraçadinho e ter como modelo aí futuramente para a vida profissional de vocês. Fica ao seu critério, o que for mais fácil para você, o que você conseguir mais informação, o que tiver mais riscos aí para você conseguir levantar, aí você escolhe. Fechou? O que não é recomendável é não fazer em escritório, fazer
áreas administrativas que o risco ali basicamente só vão ser ergonômicos, né? Pegar uma situação com máquina, com ruído, com calor ou outros agentes, né? Beleza? Então, semana que vem, e aí nas próximas aulas eu vou pedindo mais etapas aí do PPRA e a gente vai trabalhando em conjunto. Fechou? Então, só era isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, obrigado aí pelo Kaique, pelo Wilson comparecerem aí. Cada vez mais vai chegando mais gente. Então tá bom, pessoal. Obrigado aí. Bom final de semana a todos. Semana curta, né? Mas a gente vai trabalhando aí. Falou, pessoal. Boa noite. Até a próxima.